Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, sou engenheiro florestal, com formação em MBA em gestão empresarial. Eu iniciei minha carreira na Suzano Papel e Celulose, na área de desenvolvimento, e a partir de 2014 iniciei os trabalhos com a Inovatec. A Inovatec é uma empresa de gestão e consultoria na área do agronegócio. Estamos focados diretamente em consultorias estratégicas para o setor e em gestão de projetos de longo prazo para investidores. Eu gostaria de abordar hoje, nesse congresso, inicialmente antes de começar o meu tema, gostaria de agradecer a oportunidade junto ao Mais Floresta para desenvolver esse trabalho, um trabalho pioneiro na área florestal, um congresso que vai impactar muitas pessoas no Brasil, levando conhecimento, levando novas tecnologias, novas metodologias. Então, gostaria de agradecer bastante ao convite de estar participando desse processo. Gostaria então de abordar um assunto bastante específico, matricial aos processos de gestão florestal, que seria a otimização de processos e a redução de custo. Mas antes de a gente entrar num aspecto de redução de custo propriamente dito, gostaria de iniciar com uma abordagem um pouco mais estratégica. Seria o meu primeiro degrau da discussão, seria uma abordagem um pouco mais estratégica, né? Antes da gente entrar nesse processo de redução de custo, o empresário, o investidor, ele tem que entender qual que é a abordagem e qual que é a estratégia genérica que a empresa tem em função do seu produto. A gente tem basicamente duas estratégias genéricas, a de diferenciação e a de liderança em custo. São estratégias defendidas por Michael Porter, que é um pesquisador de Harvard na área estratégica, e ele define basicamente essas duas estratégias genéricas. Na verdade são três: diferenciação, liderança em custo e enfoque, mas eu vou tentar resumir o processo em duas, que seria a diferenciação e a liderança em custo. Por que eu estou abordando dessa forma inicialmente? A estratégia genérica de uma empresa que baseia-se em diferenciação, ela busca desenvolver os seus processos, aumentando a qualidade dos seus produtos, e a questão de redução de custo ela se torna secundária. Por quê? Porque a qualidade do seu produto ela é mais importante, mais relevante para atingir um certo público. E a liderança em custo, uma estratégia genérica em liderança de custo, a redução de custo ela é mais importante porque a empresa ela gera um produto muito mais baseado em commodity, que desenvolve um volume, vende um certo volume de produtos, então a redução de custo ela se torna importante para garantir as margens do seu negócio. Então o primeiro aspecto é você conhecer o seu processo, a sua empresa, e qual que é a sua estratégia genérica competitiva, se você está indo para uma linha mais de diferenciação ou linha de liderança de custos. E o importante ressaltar nesse processo é que você não pode ter essas duas estratégias ao mesmo tempo. É importante você definir, de fato, como que você vai se posicionar. Então, baseado nesse processo, a ideia é que o investidor, que o empresário, inicie um processo de análise mais estratégica, identificando oportunidades e ameaças no seu ambiente externo e também identificando as suas fortalezas e as suas fraquezas, buscando ter um posicionamento um pouco mais estratégico em busca dos planos de redução de custo num segundo momento. À medida que você desenvolve os seus objetivos estratégicos, a partir dessa análise, você consegue desenvolver um brainstorm de ideias e de posicionamentos de projetos que você pode separar em basicamente três blocos. Projetos de planos de ação, que a gente basicamente nem utiliza metodologias de gestão de projetos, a gente utiliza muito mais estratégias de PDCA, que é o Plan, Do, Check and Action, são metodologias para buscar manter o standard do processo, onde eu consigo identificar uma meta, eu planejo uma ação, eu checo se eu estou aplicando aquela ação e eu retroalimento o meu processo garantindo o standard do meu processo. A isso a gente denomina planos de ação. À medida que eu tenho ações para redução de custo muito mais estruturadas, a gente eleva o processo para projetos incrementais, que a gente chama. Os projetos incrementais eles são um pouco mais complexos, a ideia é que a gente desenvolva um processo e aplique metodologias muito mais específicas de gestão de projetos, onde o foco seria em determinação de escopo, prazo e custo dessas iniciativas,
para que a gente consiga mudar o standard do processo, ou seja, eu tenho uma meta e agora com um projeto incremental eu tento levar essa meta para um estágio mais elevado. Para que isso aconteça é necessário um desenvolvimento operacional. E aí, à medida que a gente tem ideias mais complexas e mais disruptivas, né, a gente denomina projetos de inovação que realmente mudam o patamar da sua rotina e mudam o patamar dos seus resultados. A isso também nós utilizamos metodologias de gestão de projetos, mas aí a equipe que implementa essas ações, ela deve ser muito mais preparada para mudar o processo enquanto ele estiver na rotina operacional. Então é muito claro, é muito importante que o empresário entenda que as ações de redução de custo, elas têm que ser aplicadas de acordo com a sua complexidade. À medida que eu tenho ações de curto prazo e que ajustam o meu processo, eu lanço mão de ferramentas de planos de ação, que são ferramentas mais simples a uma primeira impressão, só que elas são muito mais competitivas e muito mais rápidas. À medida que eu tenho ações de mudanças de processo, sejam projetos incrementais ou radicais, ou disruptivos no caso, aí eu preciso realmente ter uma postura um pouco mais estratégica e ter uma postura paralela à operação, para que inclusive eu não faça uma mudança de processo de forma desorganizada. Então, basicamente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar nesse processo. É muito importante que o empresário tenha uma visão estratégica quando ele pensa em redução de custo. Num primeiro momento, eu estou tentando entender se ele tem uma estratégia de diferenciação ou de baixo custo. Vou dar alguns exemplos agora, tentando recapitular o assunto. Uma empresa, por exemplo, que desenvolve uma produção de madeira de alto valor agregado, é uma empresa que busca a diferenciação do seu processo. Então, a redução de custo, ela não pode ser aplicada em detrimento da qualidade. Um exemplo, por exemplo, de uma produção de floresta de serraria, se eu reduzir custos ou cortar custos em função de uma desrama, por exemplo, eu posso impactar a qualidade da minha madeira ao final do ciclo e eu posso perder competitividade à medida que eu tento penetrar com um produto de alto valor agregado, porém com uma qualidade menor em função de uma decisão pregressa, uma decisão anterior de redução de custo. Por outro lado, se eu trabalho com um processo de produção de madeira de processo, por exemplo, uma madeira de energia, ou até mesmo para celulose, eu trabalho com uma linha de produção em larga escala e que aí a redução de custo ela tem que focar em não prejudicar a produtividade, porém a redução de custo ela tem que buscar otimizar os seus processos, né? A gente sabe que desde 2008 o setor florestal vem sofrendo bastante com um processo de inflacionamento dos seus custos, né, em função da alta ligação das atividades com atividades manuais. Então, hoje os salários mínimos, desde 2008 para cá, vem inflacionando e vem pressionando bastante os custos de formação florestal. E aí, à medida que você busca uma postura de competitividade, a ideia é mecanizar os processos, é você reduzir os seus processos, reduzir a complexidade dos seus processos, para que você tenha uma competitividade de redução de custo. Para que isso ocorra, à medida que você enxerga o seu processo, você tem que ter uma visão sistêmica para poder realmente entender em quais momentos que você aplica planos de ação ou até projetos incrementais e disruptivos. O setor florestal, nos últimos 2 a 3 anos, vem acordando rapidamente para uma visão de gestão de processos. É algo que os engenheiros florestais e os administradores da área florestal vêm investindo bastante esforço para entender que a floresta ela é um processo produtivo, ela é um processo, uma cadeia produtiva e que ela exige de competências de administração e de gestão como de uma indústria. Então, isso era, de uma certa forma, aplicado em teoria, mas nos últimos 2 a 3 anos, o setor florestal ele acordou rapidamente para esse processo. E à medida que isso ocorre, as empresas de gestão e de consultoria que vêm suportando esse processo vêm sendo bastante procuradas para que ocorra a implantação de metodologias de administração e de otimização de processos de uma forma muito rápida. A exemplo de mapeamentos de processo, redução de custos, implantação de sistemas de gestão, treinamentos de pessoas, todas essas ações que estão sendo demandadas pelas empresas têm o foco
realmente em virar a página e fazer com que a área florestal ela realmente se posicione como um setor que enxerga o setor de florestas plantadas como um processo produtivo e sistêmico. Então você deve estar se perguntando como que a Inovatec se posiciona para implementar essas metodologias de forma bastante prática, né? O que eu posso contar é uma história de um projeto que a gente vem recentemente desenvolvendo com um cliente. O cliente tem uma operação bastante estruturada de colheita florestal, fazendo um trabalho de colheita florestal para grandes empresas florestais, e exigia de nós uma necessidade de mapeamento de processo e gestão de indicadores. A princípio, o cliente ele nos aborda com algumas necessidades e que muitas vezes a gente tem que buscar fazer com que o próprio cliente entenda realmente o que ele precisa. No fundo, o que ele estava precisando era controlar os seus processos para aí sim identificar oportunidades de redução de custo e otimização de processo. Então, ao solicitar gestão de indicadores operacionais do seu processo, a gente já claramente identifica que o objetivo desse cliente é realmente otimizar os seus processos, reduzir custos e utilizar o máximo possível dos recursos que estão à sua disposição, sejam elas recursos humanos ou recursos de máquina. A abordagem que a gente fez inicialmente foi mapear os seus processos, né? Implantar metodologias de BPM, que é o Business Process Management Officer. São metodologias de mapeamento de processo, onde a gente identifica de forma bastante clara os inputs e outputs de cada um dos processos de produção. Dessa forma, nós conseguimos identificar os indicadores que realmente interessam e importam para o seu processo. Haja vista que é um processo de operação manual, uma operação própria, né, desculpa, e esse processo ele exige de um controle de disponibilidade mecânica das máquinas, né? Quando a gente fala de máquinas de colheita, são investimentos altos e que demandam de uma utilização alta para amortecer os custos fixos, né? E também eficiência operacional, que é um outro indicador de bastante relevância que tem a influência do homem, né? Então a gente conseguiu separar claramente para o cliente a importância da disponibilidade mecânica, que está muito mais relacionada à manutenção e à gestão do recurso máquina, e também a eficiência operacional, que é um indicador que está muito mais relacionada ao comportamento e à gestão humana, ou seja, ao operador da máquina. Quando a gente tem esses dois indicadores sendo otimizados, a gente tem a taxa de utilização da máquina, que basicamente é a junção desses dois indicadores, onde eu consigo otimizar o máximo possível a utilização dos recursos desse meu cliente. Só que para isso é muito importante não só o mapeamento dos processos e a identificação dos indicadores, mas também uma estrutura de parametrização de sistemas de controle e de normalização dos apontamentos em campo, por exemplo. Muitas empresas buscam fazer melhorias, só que quando a gente analisa os controles disponíveis, muita desorganização ainda ela é vista nas empresas. Então, um segundo patamar de abordagem da Inovatec foi normalizar os apontamentos e as qualificações de paradas operacionais, sejam elas mecânicas ou paradas operacionais. Então, só nesse momento a gente consegue identificar claramente a quantidade de paradas e de itens que influenciam a operação e qual é a representatividade dos itens que possam estar gerando desotimização no processo. À medida que a gente consegue fazer esse processo de normalização, nós conseguimos identificar causas raízes de desotimização de processo. E aí sim desenvolver ações estruturadas, sejam elas planos de ação simples, que muitas vezes elas aparentam ser simples, e também ações mais incrementais e disruptivas, que aí nós denominamos a projetos incrementais e disruptivos. Então, dessa forma, a gente consegue identificar claramente aonde que de fato a gente consegue aplicar a metodologia, desde do mapeamento do processo, desde uma visão um pouco mais estratégica, um posicionamento mais estratégico, a classificação
e a normalização de todas as paradas e todas as influências que o processo tem, e também a identificação exata de causas raízes que estão impactando o processo. E aí sim a gente consegue fazer com que a equipe se engaje em planos de ação estruturados, e aí sim a gente lança mão de ferramentas de gestão de projetos e gestão de planos de ação. Dessa forma, nós conseguimos nesse cliente identificar uma potencial redução de custo em 30% do seu processo, e aí o cliente ele consegue claramente identificar o que ele consegue fazer de ações mais simples no primeiro momento, uma redução de custo que de certa forma é rápida e consegue agregar resultado de curto prazo. Não deixando de enxergar uma postura mais de médio e longo prazo, que seriam ações estruturantes de mudança de processo para não perder competitividade frente aos seus concorrentes. Então essa ação, ela é uma ação que tem visão de curto, médio e longo prazo. A isso denominamos a gestão da inovação. A inovação ela não precisa ser uma implementação de tecnologias altamente disruptivas. A gestão do processo e a junção de planos de ação, ela de certa forma é reconhecida hoje como a gestão da inovação. E nós conseguimos identificar claramente o aumento potencial de competitividade dos nossos clientes. Dessa forma, nós conseguimos aplicar essa metodologia de processo hoje na indústria florestal. Pois bem, e você deve também agora estar se perguntando, essa aplicação dessa metodologia e essa abordagem, ela é aplicável apenas para grandes produtores, grandes investidores, grandes empresas? Não. Na verdade, hoje, com o aumento de tecnologia e com a disponibilização de ferramentas tecnológicas, qualquer pessoa, qualquer investidor consegue ter acesso a essas metodologias e essas ferramentas. Hoje a Inovatec desenvolve processos que são altamente aplicáveis a empresas de menor porte, empresas que têm pequenos plantios, pequenas operações, poucas máquinas. A metodologia em si, ela não permite, ela não necessita de um volume de operação para que ela seja viável. A metodologia de administração, ela serve desde um pequeno produtor até um grande empresário. E haja visto que a gente identifica alguns produtores de menor escala com muito maior maturidade em processo e gestão operacional do que grandes empresas do setor. Nós que estamos abordando diferentes clientes ao mesmo tempo, conseguimos identificar que o amadurecimento em gestão de processos, ele não está diretamente relacionado, não é necessariamente relacionada ao volume de operações. E o porquê que isso hoje é possível? Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nós não poderíamos pensar dessa forma. Muitas das metodologias e das ferramentas estavam realmente disponíveis para quem realmente tinha recursos humanos, financeiros e tecnológicos à disposição. Mas hoje, com a tecnologia que está em níveis altamente evoluídos, acessos a ferramentas pela internet nos possibilita implementar sistemas que possam ser aplicáveis a qualquer nível de operação. Dessa forma, nós conseguimos implementar processos que são acessados por pequenos produtores. Hoje nós temos consultorias e gerenciamento de operações de pequenas operações. Operações de 2, 3 máquinas já utilizam de nossa metodologia de mapeamento de processo e gestão dos indicadores para desenvolver os seus planos de ação. Esse processo é um processo que a gente consegue implementar de forma matricial, independente do volume da operação. O que a gente busca é aumentar o nível de amadurecimento do investidor, mostrar para ele que é possível identificar melhorias contínuas no seu processo através de uma metodologia organizada, e as ferramentas que nós disponibilizamos para esses investidores não está diretamente relacionado a um volume de operações, e sim a utilização dessas ferramentas. Então, o que a gente busca desmistificar hoje no setor é um entendimento de que as metodologias elas não precisam ser aplicadas a grandes operações. Se nós tivermos 2, 3 operações em uma região que são altamente eficientes, gera um nível de competitividade muito maior do que uma grande empresa que tem uma grande operação e que realmente não consegue, num curto prazo, implementar ações de redução de custo.
Então a gente busca ter uma postura até inclusive para mudar essa visão. Muitas vezes operações grandes processos e muito estruturados dificultam o entendimento e a busca por redução de custos. Operações menores, operações onde a gente consegue identificar claramente e ter um processo mais rápido de implementação e de identificação de planos de ação, fazem com que os investidores consigam absorver esses resultados de forma muito mais rápida. Então essa abordagem ela deve ser desmistificada. Hoje o setor florestal acessa muita tecnologia, é diferente do agronegócio como um todo, e o setor agrícola, a gente identifica que o setor florestal ele tem uma visão tecnológica à frente, e os investidores médios, produtores, investidores de pequenas operações, devem identificar oportunidades. A Inovatec está disponível, a gente busca conversar bastante com os nossos clientes, mostrando para eles que é possível a implementação de processos e otimização de processos e redução de custo com uma abordagem estratégica sem lançar mão de muitos recursos. A ideia é que os trabalhos que a gente desenvolve, eles realmente agreguem valor. E para que agregue valor, a redução de custo e a otimização de processo, ela tem que ser melhor do que o investimento aplicado a esse processo. Então, nós temos uma abordagem de desmistificação, inicialmente, da complexidade desse processo. Então, por fim, o que eu gostaria também de abordar é que hoje o engenheiro florestal, de uma forma bastante ampla, deve não só analisar competências técnicas em produção, em otimização de processos, produção florestal, melhoramento, ter essa visão muito mais técnica e tentar abrir um pouco mais a sua visão e a sua formação para uma visão mais administrativa. Hoje o Brasil e o mundo no setor florestal, ele tem muita oportunidade para um profissional que tem uma visão não só técnica de produção de madeira e de colheita e de produção realmente, mas também abre um caminho para profissionais que têm uma visão administrativa e competências de gestão para complementar. Então, gostaria realmente de deixar uma dica para os nossos egressos aí no setor florestal, que busquem estruturar a sua formação e a sua carreira, não só com a formação específica do setor de engenharia florestal, que o Brasil ele é pioneiro realmente, mas também desenvolver competências adicionais, buscar formações incrementais à sua formação, para ter uma postura de administração do processo, ter uma visão de negócio florestal e não simplesmente de produção de madeira. E dessa forma o profissional se torna um profissional mais completo e mais competente. Então, por fim, eu gostaria de agradecer bastante a oportunidade de estar fazendo esse processo, essa palestra. Eu vou ficar à disposição no chat, em todas as reprises dessa apresentação. Vou deixar aqui o meu e-mail é larcala@inovatec.com.br, ele vai ficar disponível no vídeo. Meu telefone é 19 99295 9190, também vai ficar disponível no meu contato nesse vídeo, e eu fico à disposição, à inteira disposição de vocês para discutir um pouco mais a respeito dessa abordagem um pouco mais estratégica, não tão convencional. Muito provavelmente vocês não veem engenheiros florestais tendo abordagens muito mais de processo e gestão estratégica, e eu fico à disposição para trocar ideia com vocês, a gente trocar artigos, trocar metodologias, para que a gente possa juntos desenvolver uma cadeia de formação, continuar fazendo com que o setor florestal no Brasil seja de altíssima competitividade, e esse é o nosso propósito. O nosso propósito é sempre agregar resultados ao setor florestal do Brasil e do mundo. Então, um abraço, obrigado pela disponibilidade desse momento e até mais.